5 FIIs para 2024. É sobre isso que eu irei falar hoje nesse vídeo. Pessoal, o ano de 2024 está começando e fica aquela dúvida, poxa, quais seriam boas opções de fundos para se investir e ter uma rentabilidade acima do IFIX, uma rentabilidade acima do Tesouro Selic para o próximo ano? E aqui eu fiz uma lista com FIIs que eu acredito que são FIIs interessantes para se investir. Na verdade, seria interessante para você primeiramente estudar e só depois, se passar nos seus critérios, que você invista. Porque esse vídeo não configura uma recomendação nem de compra nem de venda, porém eu gostaria de compartilhar esses fundos com você, que eu entendo que são ótimos FIIs, beleza? Começando pelo número 1, o VBI Logístico, ticker de negociação LVBI11, ele é um fundo de tijolo que atua no segmento de logística, ele possui uma vacância baixa de 3,8%, um valor de mercado de 1,6 bilhão de reais, um PVP interessante de 0,95 e um dividend yield de 8,4%. E aqui quais são os pontos interessantes desse fundo imobiliário? Se você notar, ele está com os dividendos dele crescentes. Em outubro de 2022 estava em 0,75, setembro de 2023 0,79, demonstrando um crescimento. E quando a gente analisa aqui o dividend yield, ele estava em outubro de 2022 com 8,1% e agora em 8%, demonstrando aqui que foi linear. Demonstrando aqui como que está a rentabilidade dele. Essa linha azul é o LVBI11. Desde o seu lançamento na bolsa, note que ele bateu tanto o IFIX, que é o índice de referência dos fundos imobiliários, quanto o CDI. Quanto à liquidez e número de cotistas, algo que é muito importante também para evitar a volatilidade na cotação, a liquidez dele está em volta de 3,3 milhões e o número de cotistas ele possui 82 mil cotistas. E quais são os destaques? Olha, na carteira de ativo dele, ele possui 34 ativos. Esses 34 ativos estão distribuídos em várias regiões do Brasil. Olha, num raio de 30 quilômetros de São Paulo, a gente tem 43%. Na região metropolitana de Curitiba, nós temos 8%. Na região aqui extrema eu acredito que seja aqui essa parte de Bahia, de Paraná, ela possui 23%. Região metropolitana de Belo Horizonte, 12%, e região metropolitana de Salvador, 14%. Então, note que ele tem uma distribuição muito interessante. Os fundos de logística, eles correspondem hoje ao tipo de fundo imobiliário mais seguro de tijolo que existe, na minha opinião. Na minha opinião, primeiro os de logística, seguido pelos fundos de shopping, são os mais interessantes nesse sentido, beleza? Analisando aqui a parte do portfólio, o ABL, área bruta alocável, detida pelo fundo, soma mais de 454 mil metros quadrados. Eles possuem 9 galpões logísticos localizados nos principais centros de distribuição do país, 33 locatários e 5 empreendimentos no raio de 30 quilômetros da cidade de São Paulo, que são empreendimentos muito bem localizados, diga-se de passagem. E aqui está a foto de todos eles. Note que são galpões logísticos enormes. Analisando aqui a segunda opção de FII, nós temos o TG Ativo Real, o TIGAR 11. Ele é um fundo de tijolo que atua no segmento de desenvolvimento. A vacância dele é não aplicável, o valor de mercado 1,627 bilhão de reais, o PVP está em 1,05 e o dividend yield de 13,95. E quanto a essa classificação aqui de tipo de fundo, fundo de tijolo, quem colocou isso foi o próprio site do Investidor 10, ok? Quanto aqui aos dividendos, a distribuição do rendimento de dividend yield está da seguinte maneira. Isso aqui é o dividend yield mensal dele. Note que ele sempre está em um dividend yield mensal alto, girando em torno, normalmente, mais de 1%. E aqui no acumulado, ele costuma girar ali sempre acima dos 13%. E esse aqui é o crescimento tanto nas barras em azul do valor total pago em reais e a barra verde é do percentual. Note que o valor total em reais aumenta e o valor total em percentual também aumenta. Esse é o meu fundo imobiliário predileto para se investir. Gosto muito e na minha carteira pessoal é o fundo que eu mais tenho investido atualmente, beleza? A rentabilidade, quando a gente compara a rentabilidade dele com seus
com os seus benchmarks, o CDI, o IBOV, o IFIX, note que ele bate todos. Analisando nos últimos 5 anos, ele está com a rentabilidade de 72,21 contra 43% do CDI, 50% do IBOV e o IFIX com 38%. Analisando a liquidez e o número de cotistas, a gente tem aqui uma liquidez altíssima, girando aqui em torno de 80 milhões, certo? E o número de cotistas, ele gira aqui por volta de 120 mil cotistas. Então, isso evita volatilidade, é muito bom, é um fundo muito conhecido. Como que é o portfólio do Tigar 11? Olha, o portfólio dele está da seguinte maneira: 75% é loteamento aberto, condomínio fechado 12,32%, Cipasa 7,44% e Novo Colorado 4,25%. Por estado, a maior parte está no estado de Goiás, 38,58%, seguido do Pará, 18,84%, Maranhão 11,05%, São Paulo 8,54% e Mato Grosso 5,81% e outros 17,81%. Demonstrando aqui a distribuição da carteira de equity por tipologia, note que eles são muito fortes na questão de loteamento seguido de incorporação. Analisando o fundo imobiliário número 3, a Kinea Securities, o código de negociação, o ticker é KMSC11, ele é um fundo do tipo de papel no segmento de títulos e valores imobiliários, vacância não aplicável e o valor de mercado 1,1 bilhão de reais. O PVP está interessante, de 0,97% e o dividend yield de 11,85%. Analisando aqui os dividendos, a média dos últimos 5 anos é de 9,93%. Essa parte aqui que não pagou é porque ele é um fundo imobiliário de certa maneira recente, é o que explica essa ausência de pagamento. O dividend yield atual de 11,85%, correto? Em comparação da rentabilidade com o benchmark, com o CDI, note que ele é o vermelho aqui, ele teve uma perda para os seus benchmarks de referência, certo? Mas note aqui que por ano, 2020, ele teve uma valorização positiva de 1,64, 2021 valorizou 20,27, 2022 uma pequena desvalorização de 1,05 e 2023 15,62. Analisando o portfólio deles, olha, o portfólio deles, 43% são CRIs, cujo indexador é CDI mais 3,64 e 62% também são CRIs, cujo indexador é inflação mais 8,24. Olha, eu entendo aqui que a Kinea Securities ele é extremamente promissor justamente quando a gente analisa a questão aqui da qualidade dos seus CRIs e da sua expectativa de valorização, principalmente agora que está tendo uma redução da Selic. As pessoas irão migrar para fundos de papel de tijolo de qualidade e eu entendo que o Kinea Securities é um desses itens. E o fundo imobiliário número 4 é o VGHF11, é um fundo de papel no segmento de títulos e valores imobiliários. Ele é menor até então, ele é o primeiro abaixo de 1 bilhão de reais em termos de valor de mercado. O PVP está ok em 1,01 e o dividend yield em 13,84%. Os dividendos estão na média dos últimos 5 anos 16,81%. Em comparação com os índices, ele é esse vermelho. Ele perdeu para o CDI, mas ele ganhou do IBOV e do IFIX. Note aqui do lado as oscilações por ano. Todos os anos ele teve oscilações positivas acima de 10%. Bem interessante esse fundo imobiliário. Alocação por ativo. Olha, a maioria, 70%, são CRIs, certo? FDIC ele tem 3,3%. FIIs ele tem 18,2% também. E aqui a alocação por indexador, percentual de CRIs, IPCA apenas variação positiva, IPCA apenas variação positiva com compensação. Isso aqui é a maneira como os CRIs eles são indexados. Então está querendo dizer o seguinte, olha, se o IPCA subir, beleza, a gente vai reajustar. Mas se o IPCA descer, aí é que ele fala, não, a gente não vai reajustar o valor do CRI para baixo. É apenas variação positiva, tá bom? E o número 5 é o Bresco Logística, código de negociação BRCO11, ele é um fundo de tijolo que atua no segmento de logística com uma vacância absurdamente baixa de 0,2%, um valor de mercado de 1,76 bilhão de reais, um PVP muito interessante de 0,98 e um dividend yield de 8,31%.
Olha, os dividendos, note que a barra aqui em azul é o total pago em reais e essa linha em verde é o total de dividend yield em percentual. Note que ambos estão em uma crescente, tanto o valor pago quanto o dividend yield, o que torna ele muito interessante. Quanto à rentabilidade, ele bate todos os benchmarks, o CDI, o IBOV e o IFIX, com uma rentabilidade desde seu surgimento ali nos últimos 2 anos, né, de aproximadamente 40%. Liquidez em número de cotistas, olha, 60% são pessoas físicas. O número de cotistas hoje está girando em torno de 119 mil pessoas físicas, tá bom? Quando a gente analisa ele, o portfólio, a maioria está em São Paulo, seguido de Bahia e Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. 26% anual estabilizada no fundo vem da cidade de São Paulo, tá bom? Destaques, carteira de clientes. Olha, Grupo Pão de Açúcar, Magazine Luiza, Natura, Mercado Livre, Brasil Foods, Americanas, Carrefour. Note aqui a Whirlpool, que são clientes muito grandes, são clientes de qualidade. Segmento de atuação principal, varejo, 44%, seguido de bens de consumo, 41%. Rate dos inquilinos, 58% é AAA. AAA quer dizer que são clientes de qualidade. 28% é investment grade. Classificação das propriedades, a maioria é A9. E aqui por cliente eles fazem aqui uma segregação. Mercado Livre, que é, na minha opinião hoje, uma das melhores, se não a melhor empresa de varejo que atua no Brasil, seguido de Natura, Whirlpool, Grupo Pão de Açúcar e por imóvel também, Mercado Livre com 16%. E o portfólio deles, olha só, é um portfólio de galpões logísticos gigantesco, tá? São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 galpões logísticos enormes. E esse aqui são as cidades, né? E aqui, pessoal, eu gostaria de fazer um exercício com vocês. Muitos desses FIIs, eles são novos. Então, não dá para fazer, assim, uma simulação quando a gente considera nos últimos 5 anos que é o mais adequado. Mas o que eu quero fazer aqui, a simulação? A simulação que eu quero fazer aqui é a seguinte. Olha, levando em consideração a média de rendimento dos últimos 2 anos. Essa aqui é a taxa atual. E essa aqui, a taxa de rendimento dos últimos 2 anos, e essa aqui é trazendo só para 1 ano. Qual que seria, nessa carteira, a rentabilidade média anual dela? A rentabilidade média anual seria de 13,49. E aqui eu quis fazer uma simulação seguinte. Poxa, investindo R$1.000 por mês, há uma rentabilidade média de 13,49, quanto tempo eu faço para que o meu aporte equivala ao total de dividendos que eu recebo por mês? É isso que eu vou mostrar agora nos meus cálculos. Para fazer essa simulação, pessoal, eu vou usar aqui a calculadora do Investidor 10, né? Você vai aqui em mais, calculadoras, e você clica aqui, ó, em primeiro milhão, tá bom? Clica em primeiro milhão. E nesse primeiro milhão, quanto você já tem guardado? Vamos colocar aqui que você começou com 0. Taxa de juros. Taxa de juros, nós vamos utilizar essa aqui, 13,49 de taxa anual, que é a rentabilidade. E o valor do investimento mensal? Vamos colocar aqui R$1.000. Ah, Vitor, mas eu só tenho 100. Basta você cortar um 0, dá na mesma. Ah, só tenho 500. Basta você dividir por 2. Ah, eu tenho 2.000. Basta você multiplicar por 2, beleza? Clique em calcular e aqui ele vai dar pra gente como que seria esses valores ao longo do tempo. Poxa, para eu fazer com essa carteira, caso essa rentabilidade dos últimos 2 anos se estabilize para os próximos 30 anos, o que não vai ocorrer, mas apenas para fazer uma simulação, como que seria para juntar o primeiro 1 milhão? Olha, levaria 19 anos e 5 meses, mas o que eu quero mostrar é o seguinte, quanto tempo levaria para que R$1.000 por mês aplicado nessa carteira, nessa rentabilidade, você iria receber R$1.000 por mês? Olha, analisando aqui nessa coluna de juros, descendo aqui no primeiro mês você iria receber nada, no segundo mês nada, no terceiro mês R$10,60, vai valorizando, 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 todo mês fazendo aporte. E aqui nós temos no mês 67, receberíamos de juros R$ 1.005,70. 67 meses é o equivalente a 5 anos e 7 meses. Então, esse é o período para que com essa carteira você equipare o total aportado ao total que você recebe de juros. Então, é uma carteira, imagina pessoal, em 5 anos e meio você consegue ali equiparar o seu aporte. Pessoal, 5 anos e meio com consistência é um tempo muito curto que você tem, sabe?
Ah, mas Vitor, você não considerou a questão dos juros, você não considerou a questão da inflação. Olha, a inflação no Brasil, ela costuma girar em torno de 6%. Então, se a gente fazer aqui, ó, 13,49 menos 6% é 7,49, fazendo de uma maneira líquida. Então, mantendo o seu poder de compra, o tempo que levaria para que você tivesse o valor que você aporta foi igual ao valor que você recebe em juros, seria o seguinte: levaria aqui aproximadamente 10 anos. Então, note que de 6 anos e meio para 10 anos, o tanto que a inflação ela atrasa a nossa vida. Por isso, pessoal, que é muito importante, sempre que você comprar, analisa lá, olha, eu tenho 5 FIIs e eu quero aportar neles. Em qual que eu aporto? Aporta naquele que está mais barato. Aporta naquele que tem o menor PVP. Eu expliquei em um vídeo como que faz o cálculo do modelo de Gordon para você ver ali o preço teto do FII. Então aprenda essas técnicas para que você economize esse tempo de 10 anos para 6 anos e meio, entendeu? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês estudem bastante esses fundos imobiliários, porque o Tigaro eu já tenho na carteira, mas alguns deles eu pretendo incluir na minha carteira agora nos próximos meses, principalmente o BRCO Logístico, Bresco lá, tá bom? Mas se você ficou até aqui é porque você gostou do vídeo, então já se inscreva e comente o que você achou desses FIIs apresentados aqui. Muito obrigado por ter ficado até aqui, meu nome é Vitor Faustino, tamo junto e é só o começo.